A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o professor e jornalista Odair Hamed Abujamra, discutindo a história e fique por dentro. Acompanhem agora. Na sequência, rádio holonomia.com.br, programa Discutindo a História, fique por dentro, apresentação a Hamed Abujamra. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o programa Discutindo a História, fique por dentro, comigo, Odair Hamed Abujamra, professor de História Geral, professor de Geografia Geral, jornalista, com especialização em Política Internacional e Globalização. É um prazer muito grande estar com vocês, hein? Na nossa programação de hoje, não é? Nós vamos trabalhar com vocês aí, continuando o último capítulo do nosso programa, dízimo. Hoje é o dízimo 4. Nós fizemos o programa dízimo 1, dízimo 2, dízimo 3 e no programa de hoje o dízimo 4. Espero que nós encerremos aqui hoje o dízimo. Então vocês estão vendo que o dízimo não é brincadeira. É um assunto muito sério que as pessoas ficam brincando aí com um assunto que ele é do Antigo Testamento judaico e você fica transportando para o Novo Testamento. Que eu já falei quando eu comecei a falar do dízimo, que com a morte do Senhor Jesus, no Novo Testamento, a nova era, Novo Testamento, com Cristo terminam todas as ofertas e os sacrifícios, porque Cristo se ofertou na cruz do Calvário e a Deus, Senhor Altíssimo, e terminam todas as ofertas e sacrifícios que se faziam na antiga lei com animais. Olha só. Então, muito bem, muito obrigado a todos os ouvintes que estão conosco. Quem quiser participar, pode estar telefonando, 2638-0078, 2638-0078, e o nosso e-mail, internautas@radiotvholonomia.com.br, internautas@radiotvholonomia.com.br, holonomia com H. E quem quiser também entrar em contato comigo no meu e-mail particular, não é odair.janra, J-A-M de Maria R-A, odair.janra, J-A-M-R-A, @uol.com.br. Bom, nós vamos trabalhar agora o dízimo 4, depois eu vou fazer uma revisão geral do dízimo 1, dízimo 2 e dízimo 3. Então vamos para o nosso programa de hoje, que o programa nosso anterior, nós terminamos já com o apóstolo Paulo. Já foi desde a origem dos dízimos da antiga lei mosaica até aí o apóstolo Paulo. Nós tínhamos parado, né, pessoal, no programa anterior com a palavra grega
logeia, empregada por Paulo, ela supõe um imposto pago pelas igrejas antigas de Jerusalém exclusivamente para os pobres. Porque, pessoal, nós não tínhamos bancos na época do apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, não tinha banco conforme nós temos hoje. Nos dias de hoje você tem em cada esquina um banco. Naquela época não. E tinha muita pobreza, gente. A pobreza de pessoas dormindo na rua, deitadas na rua, nas praças públicas, pessoas esquecidas, eles não estavam nem aí. Então, o que o Paulo pedia para as comunidades cristãs do começo do cristianismo, que era totalmente diferente dos dias de hoje, pessoal. O cristianismo paulino, no começo, era totalmente diferente de hoje. Não havia igreja conforme nós conhecemos hoje, não havia missa e nem havia padres também, como hoje. Era só as palavras de Cristo que os discípulos que conviveram com Jesus, textos escritos em aramaico, a maioria, sobre Jesus, que eram discutidos e explicados oralmente também. Aqueles que tiveram o prazer de viver com Jesus, viram a vida de Jesus, comentavam, explicavam e falavam. E a maioria dos primeiros cristãos, eles eram judeus. Os primeiros cristãos eram judeus convertidos por Paulo. Só que os judeus cristãos, no começo do cristianismo, eles não aceitavam o que Paulo queria. Eles queriam continuar guardando o sábado e fazer a circuncisão. A circuncisão é do Antigo Testamento. E Paulo não aceita mais a circuncisão, porque o Cristo veio para acabar com tudo isso aí. Não há necessidade mais. Você crê em Cristo, pronto. Você está circunciso em Cristo, tá? A antiga lei já não existe mais. Agora é a nova lei. A nova lei é o Cristo. Então, Paulo emprega somente 2 vezes a palavra logeia, que significa contribuição, mas para os pobres. Conforme ele fala na primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Termo que o próprio Paulo substitui por caris. Caris, a palavra caridade, amor. Conforme Coríntios, capítulo 16, versículo 3. Então vocês têm Coríntios 1, capítulo 16, versículo 1 e 2. E depois 1 Coríntios 16, versículo 3. Que Paulo usa a palavra caris, que é amor, caridade. Caridade no sentido de amor ao próximo, de ajudar o pobre deitado na rua. Porque eles davam roupa e davam comida para o pobre sentado ali na rua. Não tirava o pobre da rua, não. Dava comida para o pobre sentado ali. O pobre se virava nas ruas de Jerusalém e nos arredores de Jerusalém antiga. Bom, então, até agora Paulo não fala nada de dízimo. Essa coleta do logeia de Paulo é um termo grego somente para sustento dos socialmente pobres. Logeia é apenas o sustento dos socialmente pobres em Jerusalém, conforme Paulo também trabalha na Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 16. Nada de contas bancárias em seu nome, tá? Paulo não tinha conta bancária, pessoal. Já pensou se Paulo andasse por Jerusalém e falar: pessoal, vocês depositam no banco XYZ, na agência tal, conta bancária tal, em nome do apóstolo Paulo, tá? Deposita os dízimos lá e as ofertas. Não existia conta bancária e nem Paulo tinha conta bancária. Hoje em dia o mundo ficou moderno. Então é mais fácil você cobrar dinheiro do outro para enriquecer você, para enriquecer sua conta bancária. Em nome de Deus, em nome do Senhor Altíssimo. Bom, então nós trabalhamos aqui 2 nomes gregos, caris e logeia, que é uma expressão que não tem nada a ver com dízimo. É um sustento que é dado de roupa, de comida, para ajudar os pobres de Jerusalém, que Paulo pedia, porque a igreja não estava organizada como está hoje. A Igreja Católica Romana, ela foi organizada na Idade Antiga. Os primeiros padres da igreja tiveram brigas entre eles também.
Depois que vai organizar a liturgia, a missa, certo? A ordenação de padres, bispos, cardeais e o Papa. Ela vai se organizar bem depois, na Idade Média. Aqui nós estamos ainda no 1º século depois de Cristo. O cristianismo está começando com Paulo. Sintonizam a rádio holonomia.com.br. Professor Odair Hamed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Nosso programa é todas as noites para vocês aí, às 23 horas, discutindo a história Fique por Dentro, e também às 17 horas. E aos domingos é às 22 horas. Aos domingos às 22 horas. E durante a semana é às 23 horas nós estamos com vocês. E às 17 horas também. O vocabulário de Paulo com relação à contribuição da palavra caris, que também em latim caritas, caritatis, da terceira declinação, significa amor em caridade, graça. Caris em grego, graça, a caridade, ou seja, ajuda, o amor ao outro que está necessitado, conforme a primeira epístola aos Coríntios, que eu já falei, capítulo 16, versículo 3. É bom, ouvintes, que vocês tenham um lápis na mão, uma caneta, para anotar o que a gente precisa. Por quê? Porque aí com a explicação que nós damos, nós explicamos, você vai anotando. Depois com calma você vai ler. Depois você vai ler esses versículos, esses capítulos, para você ficar por dentro. E você tem que discutir, gente. Se você está na igreja católica romana, ou luterana, ou presbiteriana, evangélica, pentecostal, mormons, testemunho de Jeová, e não sei mais o que, adventista do 7º dia, adventista sem dia nenhum. Não interessa no caso, gente. É muita papagaiada, me desculpem, eu não aguento isso. Deus não quer nada disso, gente. Precisa entender direito os textos sagrados. A história bíblica, ela não pode ser aplicada nos dias de hoje no sentido dos dízimos. É uma coisa. No sentido sociopolítico e econômico, sim. Porque a mesma coisa que o povo judeu vivia naquela época, dominada pelos reis, que queriam dinheiro, queriam impostos. Mas no sentido dos dízimos, que é o nosso programa de hoje, o dízimo número 4. Dízimo 1, dízimo 2, dízimo 3 e o dízimo 4. Bom, vamos lá, pessoal. O vocabulário de Paulo, ou vocabulário paulino, com relação à contribuição, caris, graça, caridade, conforme a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 3, koinomia é comunhão. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, e diaconia, serviço. Segundo Coríntios, capítulo 8, também versículo 4, e o capítulo 9, versículo 1. Eulogia, louvor, bênção, conforme 2 Coríntios 9, 5. E também em Romanos 15, capítulo 15, versículo 25 e 28, 1 Coríntios 9, 8 a 18 e 2 Coríntios 8 e 9. Olha só, hein? Não é brincadeira isso aqui. São citações, porque o organizador do cristianismo foi Paulo, no século I depois de Cristo. Depois que a igreja romana vai ser organizada muito mais tarde. Esse aqui é o dízimo 4, é o final do dízimo 1, 2 e 3 e o 4 que nós estamos dando, porque um programa não dá para falar tudo. Você veja que o dízimo deu 4 programas, quer dizer que não é brincadeira. Então nós estamos entrando agora no Novo Testamento, mas nós já falamos lá atrás de Abraão. Antes de terminar o programa hoje, eu vou dar uma revisão dos 4 outra vez, bem rápida, para quem não esteve conosco no primeiro, no segundo, no terceiro. Embora os nossos programas tenham sido repetidos aí, são repetidos constantemente, em gravações, logicamente, para vocês, sempre às 23 horas. Bom, essas epístolas de Paulo que eu citei, indicam para o cristão que a contribuição é voluntária. Esses capítulos e versículos do apóstolo Paulo que eu citei, ouvintes, prestem atenção, não é eu que estou falando, é Paulo, hein? É o apóstolo Paulo, está falando em grego.
indicam para o cristão a contribuição é voluntária, um ato da livre vontade, o compartilhar, não compulsório das suas posses materiais, sem montante estipulado, como seria uma taxa ou dízimo que pudesse ser exigido dele. Olha só, Paulo, eu vou comentar depois com vocês outra vez, né? O cristão não contribui conforme resolveu no seu coração. Aliás, o cristão contribui conforme resolveu no seu coração, e não conforme a lei antiga dos dízimos que inventaram aí 10%, na antiga lei. Porque nós temos 10 dedos da mão, então tudo era dízimos na antiguidade, mas não é judaico não. No Egito Antigo, na Síria Caldeia, na Caldeia Antiga, já tinham esses dízimos aos deuses do Oriente Médio. Com o judaísmo, absorveu-se esse conceito de 10% dos povos pagãos. Entenderam agora? Agora vocês estão por dentro. Mas, pessoal, nenhum pastor, nem padre, nem papa, ninguém explica isso, ninguém fala isso. Sabe por quê? Senão a turma guarda o dinheiro, não dá mais dinheiro para a igreja, que é o correto. Pastor quer dinheiro que vai trabalhar. A palavra de Deus é dada de graça. Como eu estou explicando aqui, não estou ganhando nada. O cristão contribui conforme resolve no seu coração. Conforme a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E conforme Deus o prosperou, ou prospera. 1 Coríntios, versículo 16, 2. Vocês estão entendendo, né, pessoal? O dízimo 3, ainda nós estávamos ligados à antiga lei mosaica, o Antigo Testamento, o Templo de Jerusalém. Agora não, agora é nova roupagem. Agora o ser humano se veste de Cristo no Novo Testamento. São novos tempos. O Cristo são novos tempos. Só que o pessoal, alguém pode perguntar, mas Odair, as igrejas todas associam o dízimo. Você chega lá, os pastores já estão berrando dízimo no rádio, em todo lugar. Eu sei que tem pastor, gente, que faz programa chorando. Tem uma rádio aqui em São Paulo que eu não vou falar o nome. É vergonhoso. Eu escuto essa rádio para mim analisar, estudar, eu fico apavorado. Tem programas de pastores que faz o programa todo chorando, choramingando, pedindo dízimo para depositar no banco em nome da igreja. Porque ele vive disso, ele quer dinheiro, ele precisa de dinheiro. Ele tem que comer carro, gasolina, a casa dele, a família dele, com as custas dos outros que dão dízimo. Depois fica essa conversa mole, prosa fiada, que Jesus, que Deus que mandou, misturando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. São coisas bem distintas. Antigo Testamento é judaico, Novo Testamento é Cristo, é o novo mundo, nova era, novo Cristo, nova roupagem, que a humanidade se veste de Cristo. Pessoal, o Senhor Altíssimo é rico, Deus é o dono de tudo, Deus não quer nada. Você contribui, conforme o apóstolo Paulo fala, com o poder do seu coração. Você ajuda um asilo de velhos, ajuda um orfanato, você ajuda um hospital de crianças com câncer, com doença grave. Você vai lá, paga o boleto e dá 100, 50, 60 reais, 30 reais todo mês. É isso que você tem que fazer. Deus quer isso do ser humano. É uma vergonha esses bancos aqui em São Paulo e no Brasil todo. O banco é tão sem vergonha que o banco abre conta de igreja. Sabe que aquele dinheiro não é da igreja, é do cidadão, do povo. Ai, pelo amor de Deus, meus amigos, você paga IPTU para cadastrar aí o seu carro, é imposto do carro, é seguro do carro, é imposto da casa, é imposto de empréstimos bancários, é imposto da compra da casa própria, é imposto da federal, do imposto de renda, é imposto não sei do que, é imposto no feijão, é imposto no arroz, ainda vai na igreja, mas imposto. Você não viu, em programas passados, nós falamos do profeta Abacuque. Será possível que ninguém está se instruindo, meu Deus? Para que serve o nosso programa? Então os ouvintes meus não estão se instruindo. Não precisa ter medo não, Deus não vai ficar bravo não.
Eu posso falar para vocês com segurança. Eu já frequentei 2, 3 igrejas evangélicas de grande porte aqui em São Paulo. Não tem vergonha de falar. Eu ajudei muito, dei oferta, dei dízimo alto. Vocês vão... O Dair eu não acredito, Dair. Você é um homem de cultura, conhecedor? Sim, porque o jornalista, meu pesquisador, você precisa participar. E eu ia naquela fé mesmo, porque tem igrejas que têm entidade de caridade. E Deus sempre me abençoou. Eu sempre fui abençoado. Então a gente fala porque conhece. E eu tenho estudo também. Então eu estava falando, né? Tem emissora de rádio aqui em São Paulo, em AM, que fazem um programa chorando. Os pastores choram, não vou citar nome, nem o nome da rádio que não tem cabimento. Seria falta de ética da minha parte. Mas assim, chorando, gente. Os caras fazem choro para emocionar o outro que está do lado de lá. Pessoal, atenção que eu vou falar, hein? Cuidado com depoimentos falsos. Eu não acredito em muitos depoimentos dados em igreja, porque o pastor não pede comprovante. Outro dia eu estava numa igreja evangélica. Um cara, um cidadão fiel, subiu no altar e falou que ele tinha dado dinheiro para a igreja e que ele estava com muita fé, que ele estava devendo 6 mil reais no banco. Ele foi lá no banco, o gerente puxou a ficha e não estava devendo mais nada, os 6 mil sumiu. Glória a Jesus, viva Deus. Tem cabimento isso, gente? Um outro devia 2 milhões na Caixa Econômica Federal. Foi lá na caixa, não sei o que, a gerente puxou, em 2 milhões estava 2.500 reais. Aí não sei o que fez lá, a gerente reformulou e passou para 1.000 reais em 10 parcelas. Gente, esses depoimentos na igreja, o pastor, o bispo, o patriarca, seja lá a coisa que for, tem que pedir documentação para mostrar para o público. Doença, a pessoa, eu tô com dor aqui na perna e eu vou pedir para Jesus curar. Não, não é assim não, gente. É só doença grave. Você vai passar no concurso público, você estudou, então se você estudou, Deus ajuda, você passa no concurso. Toma cuidado, por favor, gente. Bom, nós estamos hoje aqui na sua Rádio Olonomia comigo, Odair Hamed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, jornalista com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Também estudioso, analista comentarista dos Sagrados Textos da Sagrada Torá, da Sagrada Bíblia, do Sagrado Corão. Hoje nós estamos terminando a série Dízimos. Hoje nós estamos no dízimo 4, que está pegando já o Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Bom, deixa eu repetir para vocês aqui o que eu estava falando, né? O cristão contribui conforme resolveu no seu coração. Eu já citei os capítulos, versículos de Paulo, que falam sobre os pobres de Jerusalém. Não tem nada a ver com dízimo. Embora o pessoal fica aí falando de dízimo, não sei do que, e jogando o judaísmo para o Novo Testamento. Se bem que é repeteco, o Novo Testamento vai na cola do judaísmo antigo, mas Jesus mudou muitas coisas. Dízimo no Antigo Testamento, ele não foi criado na época de Moisés, porque o povo estava no deserto e não tinha dinheiro. Já pensou 40 anos no deserto, turma? Hein? 40 anos no deserto, no meio daquela poeira, tempestade de areia. Não tem muita alegoria, gente, muita alegoria, muita linguagem figurativa. A Bíblia está codificada. A Bíblia precisa de alguém que entenda para poder explicar. Precisa cuidado. Não pode ler a palavra ao pé da letra. Oh, meu Deus do céu, que coisa. Bom, mas vamos lá então. Quem está entrando conosco agora, Rádio Olonomia, programa Discutindo a História, fique por dentro, com o professor Odair Hamed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, jornalista com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Eu estou repetindo porque muitos ouvintes pediram para repetir, porque muita gente entra no programa, não sabe quem está falando, muita gente pensa que eu sou pastor, patriarca, apóstolo, não sou nada disso não. Sou um cidadão comum, estudioso, e Deus me deu o dom da graça de estudar e de ler os textos sagrados, inclusive no árabe, aramaico e grego, tá? E eu não vim aqui brincar. Bom, então, nesse dízimo 4 nós estamos terminando já. Nós estamos aí no apóstolo Paulo,
que não bate muito aí com Malaquias 3:10. Trazei todos os dias para casa de Deus. Isso aí é outra situação. Malaquias é Antigo Testamento. O templo de Jerusalém não existe mais. Templo de Salomão, templo de Jerusalém, não existe mais, pelo amor de Deus. Aquele Deus Yahweh, Yahvé, encarnou, já é Jesus, pelo Evangelho de João. Primeiro capítulo de João, versículo 4. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quem acredita, logicamente. Então Yahweh, Yahvé, é Jesus, Deus, antes dele se materializar, antes dele nascer. Então precisa tomar cuidado, porque foi escolhido o Monte Sinai, Moisés, para tirar o povo da escravidão. No Egito é alegoria também, gente. Se der tempo hoje, eu vou comentar com vocês alguns textos aqui do professor Ian Meckler, que é judeu, do livro dele, A Cabala e a Arte de Ser Feliz. Se der tempo, eu vou comentar alguma coisa da Cabala também, para vocês ficarem por dentro o que significa deserto, os 40 anos de deserto e a saída do Egito. Precisa tomar cuidado com a linguagem alegórica e com a linguagem figurativa. Tem também um outro livro muito importante, que eu não vou aconselhar vocês comprar, não sei se é muito caro, são 3 volumes, de Maimônides. Maimônides é o maior filósofo judeu, e os judeus sabem muito bem o que eu estou falando. Maimônides, o Guia dos Perplexos. Nesse livro, o Guia dos Perplexos, do filósofo judeu Maimônides, ele explica toda a alegoria da Torá. Tudo! E ele extraiu 613 mandamentos da Torá. Tem mandamentos positivos e negativos que os judeus estudam todos os dias. Todos os dias é um mandamento para estudar. E tem que repetir Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O Senhor Deus é único, só existe um Deus, o único Deus de Israel, que é o Senhor. Isso sim, é a unicidade de Deus, o monoteísmo de Deus. Porque o Corão também aplica, tem uma surata do Corão que fala na unicidade de Deus. Então, Guia dos Perplexos, de Maimônides. Quem tiver condições de encontrar o livro, pode colocar aí na sua biblioteca também, para enriquecer o seu conhecimento. E nós temos ouvintes pastores também. Eu recebo muito pedido, informações, parabéns, críticas também, de pastores evangélicos de várias denominações, certo? Então, não vem com conversa pra cima de mim, pelo amor de Deus, porque Deus não gosta. Você é pastor, eu sou pastor também. Eu sou patriarca, eu sou pastor também. De Deus, do verdadeiro Deus. Que eu tenho meu salário como professor. Aliás, eu tenho 2 salários. Que eu sou professor concursado de geografia e de história. Aí eu começo a ficar nervoso. Eu fico nervoso, eu já falo esse meu salário. Aí não pode, falta de ética. Então, estudar as coisas de Deus para mim é um prazer muito grande. Deus me recompensa, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa, estou muito próspero. Embora em todos os lugares que eu trabalhei, teve fofocas. Eu trabalhei num lugar aqui que eu não posso falar, certo? Teve muita fofoca, teve muitos diretores, e também obedecia muito os diretores gerais, os donos, e mandava embora, em vez de lutar pela gente, conversar com donos, os diretores, presidentes, não conversavam nada, ou muitos também nem pediam nada pro diretor, dono, tomavam decisões. No fim, quem foi pôr da rua foram todos eles. Muito fuxico, muita fofoca e gente fingida. Eu não suporto gente fingida. Tanto assim que todos foram fingidos que perderam tudo. Fechou tudo, acabou com tudo em São Paulo. Porque Deus é grande. Deus é o maior, tá? Por isso que eu tô bem. Tô muito próspero, graças ao Senhor Altíssimo. E essas pessoas devem estar aí preocupadas com a vida, com seus negócios, com ganhar dinheiro, e logo, logo também vão tomar um bofetão, logo, logo do Altíssimo Senhor. Pelo mal que fizeram e pelos erros que cometeram e pelas mentiras que contaram. E enganaram muita gente. Muita gente foi enganada, usando a espiritualidade. Bom, deixa pra lá isso que não interessa. Bom, pessoal, então nós estamos terminando aqui o dízimo 4, a epístola de Paulo
o que Paulo fala no Novo Testamento. Então vamos lá continuar. De tudo que nós já falamos, acho que vocês aprenderam bastante, hein? Vocês estão firmes e fortes. Bom, contribui porque tem consciência de ser. O cristão, na visão do apóstolo Paulo, contribui porque tem consciência de ser escravo. Doulos em grego, conforme a epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, Efésios 6, versículo 6 e primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Por ser o escravo, escravo não no sentido de escravizado, de prestar serviço ao outro, a um senhor, não, escravo em Cristo, que se reveste do Cristo, de Deus, do Cristo encarnado humano. Sabe que nem ele, nem suas posses são realmente dele mesmo, para empregar como deseja. O apóstolo Paulo explica isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Esse escravo de Deus em Cristo sabe que nem ele tem suas posses como posses realmente dele, para empregar como deseja, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque o homem vai morrer, vai deixar tudo que é material, vai deixar tudo, não vai levar nada, nem a roupa do corpo. Pessoal, e quando a pessoa pede para ser cremada, lá no forno crematório, escondido, né, dos parentes, tudo, eles arrancam a roupa do defunto e dão para os pobres. O defunto é queimado pelado. Eles colocam no forno crematório o defunto sem roupa nenhuma, e o caixão, fala nada para ninguém, viu? O caixão é devolvido para a funerária. A funerária ganha 2 vezes o caixão de madeira bonito. Limpa, chega lá, eles limpam, desinfeta, passam lá uma peroba, né, óleo de peroba, e aí fica tudo bonito outra vez. Bom, então, pessoal, ninguém é dono de nada. Então, sabe que nem ele, o cristão, nem suas posses são realmente dele, para empregar como deseja, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Segundo Paulo, que essencialmente é um mordomo encarregado com o manejar responsável dos bens do seu mestre, conforme a primeira epístola de Pedro também, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós temos muito estudo, tá? Embasado em todas essas coisas corretas para bem viver. E que afinal das contas, deve prestar contas daquilo que faz com esses bens, conforme Paulo chama atenção outra vez aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Contribui porque tem a generosidade de Cristo com seu modelo, segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E o poder impulsionador do Espírito de Deus dentro dele, segundo Paulo, é sua motivação dentro de nós. Sendo assim, a contribuição do cristão, em contraste com aquela do santo no Antigo Testamento, não é feita com relutância ou compulsão. Não é feita com relutância ou compulsão, nem se limita a um dízimo da renda de cada ano. Pelo contrário, ela é feita com bom ânimo, voluntária e sistematicamente com generosidade sem limites, conforme Paulo explica no 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 9. Meu Deus do céu, é muito forte isso aqui. Então vocês estão vendo as diferenças existentes entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que Paulo fala aqui. Lá no Antigo Testamento, o dízimo com relutância ou compulsão, porque os sumos sacerdotes obrigavam a você trazer o dízimo, porque eles precisavam pagar os dízimos para os assírios, babilônios, para os persas,
para os gregos e para o Império Romano depois, e antes para os egípcios também, e para outros povos da Palestina que escravizaram os judeus. O dízimo na igreja primitiva. Nós estamos trabalhando já o dízimo número 4 no programa de hoje, terminando. O dízimo na igreja primitiva. Nos escritos dos pais apostólicos, que são chamados os primeiros padres da igreja, e dos apologistas, não aparecem as palavras comuns para dízimo. Mesmo assim, a contribuição ainda continuou sendo uma parte da adoração cristã primitiva. Justino, mártir, que foi martirizado, não é? Observa que cada domingo aqueles que prosperaram e têm esta vontade contribuem, cada um na quantidade que quiser. Estão vendo bem, ouvintes? Presta atenção, hein? Aquilo que é coletado é depositado com o presidente local, não é? Da região ou do grupo, e ele cuida dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. E aqueles que estão presos e dos forasteiros que habitam entre nós era entre os cristãos antigos. Isso no dizer Justino mártir, que foi martirizado, primeiros padres da igreja, os chamados pais apostólicos. Estão vendo? Não era nada de 10%, né? Esse 10% começou agora com as igrejas evangélicas pentecostais norte-americanas que vieram para o Brasil. E na Europa também o presbiterianismo, metodismo, inventaram esse negócio de Malaquias aí para se manterem às custas do povo, enganando o povo com 10%. Imagina uma pessoa que ganha 10 mil reais, tem que dar 1.000 para a igreja. 1.000 reais é muito dinheiro, gente. Ela trabalhou, ela dá 500 ou 200 se ela quiser. Deus não vai ficar bravo, não. Deus deu condições ela ganhar aquela importância para ela viver bem aqui na terra, no mundo material. Ah, meu Deus do céu, viu? O que é isso? E os pastores e bispos, patriarca, apóstolo vão brigar comigo hoje. Hoje vai sair briga minha com eles. Ah, vai. E vai ser briga feia. Bom, Irineu, que foi um outro bispo da igreja cristã do começo do século, Irineu considerou dizimar, isso o Irineu, hein? Considerou dizimar uma lei judaica que não se requer dos cristãos, porque os cristãos receberam a liberdade e devem, em consequência, dar sem constrangimento externo. Ah, meu Deus, isso aqui eu vou repetir todos os programas meus, viu, gente? Esse aqui tá o Irineu, são os primeiros bispos da igreja católica romana. Justino, que eu já falei, agora estou falando de Irineu, os primeiros pais apostólicos, os primeiros padres da igreja. Irineu, olha só que padre, bispo Irineu, dos primeiros tempos da igreja na antiguidade. Não existia igreja evangélica ainda, hein? Não existia igreja evangélica na antiguidade. Bom, tinha sim heresias. As heresias, todos os hereges, foram queimados na fogueira pública. Bom, Irineu, bispo, considerou dizimar uma lei judaica que não se requer dos cristãos, porque os cristãos receberam a liberdade e devem, em consequência, dar sem constrangimento externo. Orígenes, que foi outro bispo da igreja também, Orígenes da Idade Antiga, considerava que o dízimo era algo que deveria ser ultrapassado de longe pelos cristãos nas suas distribuições. Sendo assim, para os antigos pais da igreja, bem como para os escritores do Novo Testamento, o dízimo era coisa do passado. Agora, um novo princípio para as dádivas os guiava e os impulsionava a compartilhar a bondade de Deus e a compulsão interna do Espírito Santo. Nota-se que, nesse período primitivo da história da igreja, a contribuição ainda era voluntária. Relacionava-se diretamente com o caso de uma pessoa ter prosperado na mão de Deus, ou não, e era principalmente para socorrer os pobres. Pouco ou nada se dizia sobre como se sustentavam os clérigos e a igreja. Supõe-se que eram mantidos pelas ofertas voluntárias das pessoas às quais ministravam. Mais tarde, porém, o dízimo foi reintroduzido
como meio de sustentar a igreja. Foi reintroduzido de início com a ajuda de passagens do Novo Testamento, como Mateus capítulo 10, versículo 10, Lucas capítulo 10, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3 e 4. E numa base voluntária, essas contribuições. Finalmente, porém, foi necessário o poder da lei civil para impor aquilo que a instrução não conseguiu levar a efeito. O famoso decreto de Carlos Magno, na antiguidade, Idade Antiga, por volta de 785 depois de Cristo, já não dava ao povo uma opção. Era tributado para o sustento da igreja, quer gostassem, quer não. E assim nós terminamos, meus amigos, o dízimo 4, encerrando esse assunto sobre o dízimo, que deu dízimo 1, dízimo 2, dízimo 3 e dízimo 4. Eu vou repetir esse final do dízimo 4 porque ele é muito importante, tá? Esse decreto do imperador Carlos Magno, ou Carlos o Grande, na antiguidade, por volta do ano 785, Idade Antiga depois de Cristo, não é? Carlos Magno resolveu transformar o imposto tributário, o imposto para a igreja, quer o povo gostasse ou não. E esse imposto também vinha para ele, imperador Carlos Magno. Daí, meus amigos, todos os governantes e reis começaram a inventar impostos em cima do povo. E a igreja também pegou Malaquias com 10%. E chegou até hoje. E hoje o povo não sabe, o povo não conhece, e é explorado, conforme nós falamos lá no programa, quando eu falei do profeta Abacuque. Quanta explicação, não, gente? Que programão, né? Quanta coisa boa vocês agora analisam. Não precisa ficar com medo, não, gente. Não tenha medo, não. E cuidado dos pastores amedrontarem vocês. Vocês podem falar. O pastor Odair, da Igreja Ecumênica Internacional. Pronto. Pastor Odair, patriarca da Igreja Ecumênica Internacional, que tem 2 empregos, 2 salários, não precisa de dízimo nenhum e não tem conta bancária para depositar nada. Deus não quer, o Senhor Altíssimo não quer. Aí a confusão era tanta, né, que Carlos Magno, Carlos o Grande, em 785 depois de Cristo, transformou os impostos em lei. Quer ou não quer, o povo tinha que pagar. Aí começou a escravização do povo. E aí a igreja também começou a ver que era bom. Começou que era bom, aí começou, impôs, volta a lei judaica, volta a lei antiga. Mas dentro do Novo Testamento não fala nada e não é obrigado nada. Conforme eu citei agora para vocês, os primeiros padres da igreja, Justino Mártir, o bispo Irineu, Orígenes também bispo, que nós explicamos aqui para vocês. Era bom que todos os pastores do planeta, patriarcas e apóstolos, ouvissem o nosso programa de hoje. E não me venham com conversa fiada para mim, viu? Se tiver algum pastor, apóstolo, bispo ouvindo, não vem com prosa fiada para cima de mim, com teologia e filosofia. Vão trabalhar, viu? Pula da cama cedo, 5 horas da manhã, e vai trabalhar assim na ponta às 8 horas da manhã, e trabalha até às 6 da tarde. E são descontados também no imposto de renda no seu salário. Vocês vão ver o que é bom. Vão trabalhar. Porque vocês têm carrão importado, casa de campo, viajam para a Europa, para a Terra Santa toda hora, às custas do povo. Eu já falei no outro programa também, pessoal. Quem faz excursão não paga nada. O dirigente arruma 40, 50, 60, 80 pessoas, leva para a agência de viagem dá de graça para o organizador da excursão. Você vai com a esposa, filhos, papai, mamãe, vovó, tataravó. Tudo de graça em hotel e daí volta de avião. Quem paga são os trouxa, viu? Trouxa mesmo, que paga em 10 parcelas com juros no cartão de crédito. E os dirigentes da igreja vão numa boa. É só ir numa agência, gente. Vai numa agência de viagem, pelo amor de Deus. Conversa lá, vocês vão ver que eles vão falar pra vocês. Quem organiza a viagem não paga a viagem. Eu não tô preocupado com amigos meus pastores ou patriarca, apóstolos, apóstolas. Eu tô pouco chorando. Eles não me fazem nada, eles é que me devem, porque eu já dei muito dinheiro para eles e para a igreja. Eles é que me devem, agora tem que depositar para mim. 1.000, 2.000, 3.000 reais na minha conta. Eu tô pouco chorando com eles, porque eles não vêm ver se eu tô bem, se eu tô mal.
e não vem ver também para eu pagar minhas contas. Eu que ajudei eles com muito dinheiro. Então eles que calem a boca. Eles que calem a boca. Porque eu tenho os comprovantes dos depósitos que eu fiz. Pessoal, esse assunto aqui é bravo, né? Meu Deus do céu, né? E assim nós terminamos. Eu vou voltar depois, viu, pessoal? No Orígenes, Bispo Orígenes da Antiguidade, Bispo Irineu, Justino, nesse finalzinho das epístolas de Paulo, que não fala sobre os dízimos. Os dízimos é somente no Antigo Testamento. Bom, voltando para vocês aqui, né, nessa visão geral nossa, os nossos assuntos, né, de curso superior, vou repetir outra vez o que eu falei, pessoal. Não me venham com teologia, filosofia, não venham com prosa fiada para cima de mim. Eu sei de vários cursos de teologia fajutos, de finais de semana. Não vem com conversa mole para criar pastor, obreiros, para ficar enganando os outros aí, pondo mão na cabeça e pedindo dízimo, trabalhando para ganhar dinheiro como pastor. Pastor não é profissão. Religião não é profissão. Bom, então o dízimo que em grego é decate. Decate é dízimo em grego. Os nossos estudos estão baseados em grupo de professores doutores de universidades europeias e norte-americanas, como a Universidade de Oxford, Michigan, Pasadena, a Universidade de Princeton em New Jersey, Pasadena na Califórnia, Cambridge, Inglaterra, da Alemanha, Oxford, Inglaterra, França, Sorbonne, de Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, entre outros, com base nos autores, que são 2 volumes de livros, que tem 3.000 páginas. 3.000 páginas. Os autores Lothar Koenig e Colin Brown. Lothar Koenig e Colin Brown. Estudos do Antigo e Novo Testamento. E eles são professores doutores dessas universidades. Tem mais de 100 professores doutores dessas universidades que eu citei, que tudo aquilo que eu falei para vocês, no dízimo 1, no dízimo 2, no dízimo 3 e no dízimo 4, tudo tem base nesses autores europeus e norte-americanos, que defenderam teses, inclusive nas universidades de Harvard, que é a mais famosa do planeta nos Estados Unidos. A Universidade de Harvard, a Universidade de Stanford, a Universidade Sorbonne de Paris. E as universidades europeias também, inclusive da Basileia, na Suíça. Então, pessoal, não é brinquedo, é um assunto muito sério. Então eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco no dízimo 1, dízimo 2, dízimo 3, dízimo 4, e que vocês ainda vão ouvir com calma no decorrer das semanas, dos meses. Os nossos programas são repetidos aí para vocês, tá bom? E quem entrou agora no finalzinho aí, tá conosco? Muito obrigado, hein? Eu sou Odair Hamed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Também sou jornalista registrado, analista, comentarista de assuntos árabes, islâmicos, judaicos, da Sagrada Torá, da Sagrada Bíblia e do Sagrado Corão. E analista, comentarista também dos assuntos da política nacional e política internacional, que nós estamos aqui sempre aqui com os nossos programas. Espero que vocês tenham participado. Vocês podem entrar em contato conosco, né? Nosso e-mail internautas@radiotvolonomia.com.br, Olonomia sempre com H. E quem quiser entrar em contato comigo também, meu e-mail particular, odair.janra, é J-A-M de Maria R-A, @uol.com.br, odair.janra@uol.com.br. Vocês podem também entrar em contato comigo aqui na rádio, internautas@radiotvolonomia.com.br. Tanto vocês podem mandar e-mail dando os parabéns, que não é brincadeira, é um assunto muito sério, me dá muita assim despesas mental, porque eu tenho que estar concentrado com a mente nos estudos, tá? Cansativo também, mas é muito produtivo. Espero que vocês tenham assim aproveitado bastante, tá? E os nossos programas são sempre gravados, repetidos, todos os dias às 23 horas. Aos domingos às 22 horas. Todos os dias às 23, domingos às 22 horas. E também às 17 horas. Rádio Web Olonomia no Facebook. Acesso J. Gilberto Silva. Curtam nossa programação aí no Facebook.
Rádio Web Holonomia no Facebook. Rádio Web Holonomia, você clica lá, põe, digita, né? Rádio Web Holonomia no Facebook. Acesso J. Gilberto Silva. Tá certo então, ouvintes? É isso aí. Mas nosso programa aqui vai chegando ao fim, né? Vocês podem também estar entrando em contato caso vocês queiram. Nós procuramos fazer assim o melhor. Você ficou por dentro. Quem pegou o dízimo 1, o dízimo 2, o dízimo 3, o dízimo 4, que a rádio vai repetir, tá? Não sei que dia, mas ela vai repetir alternadamente. Você vendo o dízimo 1, dízimo 2, dízimo 3, dízimo 4, você fica por dentro. Aí você já começa a ter uma outra visão daquilo que o pastor pede para você. Que é Antigo Testamento, é judaico. Não tem nada a ver com o apóstolo Paulo. Certo? Que nós encerramos hoje aqui o dízimo 4. Como o nosso programa chegou ao fim, eu vou voltar nos próximos programas, eu vou voltar a falar no finalzinho sobre os primeiros padres da igreja, os primeiros bispos da igreja e a problemática do dízimo que foi criado mais tarde pelo imperador Carlos Magno, gente. Olha só, não tem nada a ver com Bíblia e nem com Deus, e muito menos com Malaquias, viu, pessoal? Tem nada a ver com Malaquias. Esse imposto foi criado em 785 d.C. por Carlos Magno. O grande Carlos Magno, Carlos o Grande, do Império Germânico, depois do Império Romano. Grande Carlos Magno, em 785 d.C., que obrigou o povo a pagar todos os impostos para o rei, para a igreja, para os príncipes, para todo mundo. E chegou até os nossos dias, o povão pagando impostos toda hora. É brincadeira, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco. Sejam felizes, tenham semanas prósperas, porque eu estou muito próspero, graças a Deus, tá? Tudo de bom para vocês, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam felizes, vocês e a família de vocês. Bons negócios, muita prosperidade, e não precisa ficar preocupados não, hein? Eu garanto para vocês. Deus não fica bravo, porque Deus não quer dinheiro nenhum. Falou? É isso aí. Abração, turma. Tchau. Vocês internautas ouviram na rádio web Holonomia, discutindo a história e fique por dentro, com o professor e jornalista Odair Hamed Abujamra. Continuem com a nossa programação.